vezes agora, desculpem. Ih, está sendo gravado. Isso, vai ser gravado. Deixa eu só fazer a abertura, aí eu já passo a palavra. Pois não, peço mil desculpas, tá? Imagina. Então, bom dia a todos, bom dia a todas, né? Em nome do Sistema de Bibliotecas da Unicamp, eu gostaria de registrar aqui os nossos agradecimentos, aqui todos que estão aqui presentes. Estamos com quase 70 pessoas, a última vez que eu olhei, 72 pessoas. Temos um quórum bem significativo, interessante, né? Também gostaria de agradecer a toda a comissão de dados de pesquisa, a CGDP, que está aqui presente pela professora Cláudia, que é presidente da área de tecnológica e presidente do grupo, né, da comissão, desculpa, o professor Benilton. Temos aqui também o Paulo Sérgio, do CCUEC, e eu, que faço parte aqui representando o SBU, a comissão. Também gostaria de agradecer aos demais membros que, por algum outro motivo, outros compromissos, não puderam estar aqui presentes, a professora Fabíola, o professor Tiago, e, por fim... A Fabíola está presente. Legal. Então, tá bom. Então, a professora Fabíola, que é representante da área médicas, né? E o professor Tiago, que, infelizmente, tem um outro compromisso, não pôde estar aqui presente. Gostaria também de agradecer a todos os profissionais, bibliotecários, vi também que tem professores no evento, isso é muito interessante, né? Alguns professores estão aqui participando. E dizer que, para nós, bibliotecários, esse evento é muito importante, né? Porque teremos a oportunidade de compreender melhor toda a relevância do repositório de dados de pesquisa e de que maneira a gente pode colaborar, nós, profissionais da informação, com os pesquisadores na questão de gestão de dados de pesquisa. Uma vez que a gente desempenha um papel muito importante, essencial, né, na gestão e disseminação da informação, e os repositórios de dados de pesquisa têm ganhado um destaque muito significativo nesse cenário e cada vez mais importância na pesquisa. Então, mais do que nunca, é crucial entendermos como esses repositórios podem auxiliar no acesso à organização e preservação de dados científicos e, novamente, de que maneira nós, bibliotecários, podemos contribuir com todo esse processo de gestão de dados de pesquisa. Então, sem mais delongas, passo as minhas palavras para a professora Cláudia e agradeço novamente pela oportunidade de estar aqui conosco nesse dia, nessa manhã. Bom dia, muito obrigada pela introdução, Márcio, bem-vindos a todos. Esta é uma oportunidade única para a nossa comissão interagir com profissionais das várias bibliotecas da Unicamp, porque nós, e a Unicamp, né, contamos com vocês para disseminar esta cultura de dados abertos e, principalmente, apoiar e incentivar pesquisadores, professores, alunos autorizados a depositarem seus dados no Redu. Eu tenho uma apresentação curta, eu não sei se antes disso, Benilton, quem que está mais aí é o Paulo, não é isso? E a professora Fabíola. Fabíola, vocês querem falar alguma coisa antes de eu fazer minha apresentação? Não, da minha parte não, professora. Pode ficar à vontade. Paula do CCUEC. Da minha parte também não. Muito obrigado, Benilton é o representante das exatas e Fabíola da FCM. Eu preparei uns slides e, por favor, quer dizer, na hora que eu apresento slides, hoje eu tive vários problemas com a rede, na hora que eu apresento eu não vejo mais nada. Então, falem, se tiverem perguntas durante, depois. E eu esqueci de me apresentar, quer dizer, o Márcio me apresentou, eu sou professora do Instituto de Computação, eu sou membro da coordenação de Science, de Ciência de Dados da FAPESP, e dentro da FAPESP eu co-coordeno todas as ações associadas a isso, ciência aberta, principalmente a questão de dados abertos. Então, deixa eu fazer logo, começar a apresentação, e se alguém tiver dúvidas, por favor, o Márcio, você... eu não posso apresentar. Eu acho que eu não estou autorizada a apresentar. Quer mandar para o
meu e-mail, professor? Eu abro aqui? Tá ok. É porque eu modifico na hora, entendeu? Mas vou te enviar por e-mail o PPT, né? Enquanto isso, deixa eu ver, o que eu faço? Só um momentinho. Deixa eu ver. Márcio. Você é o Márcio Souza Martins, não é isso? Isso, professor. Então, slides. Deixa. Pronto. Agora mesmo é que eu estou pagando 500 mil micos, né? E deixa eu só achar os slides, porque já estava tudo aberto aqui, pronto para apresentação. E o problema é que eu também gostaria de fazer algumas coisas online. Não sei. Professora, a Oi. senhora está como coorganizadora, então a senhora consegue fazer a É apresentação. mesmo? Tenta mais uma vez, para ver se Deixa eu funciona. tentar, peraí. Meet. Vou tentar, peraí. Agora tá, desculpe. É que tinha sumido o ícone. Imagina. O que será que vão dizer de mim? Depois de todas essas... Então, vocês agora estão vendo minha tela? Sim. Está ótimo. Então, eu peço desculpas mais uma vez. E o título é este: o que as bibliotecas devem saber? Na verdade, eu preparei um conjunto de informações e, em vez do repositório de dados de pesquisa da Unicamp, o vulgo é REDU, Repositório de Dados de Pesquisa da Unicamp. Tá? E uma motivação que é boa para incentivar os pesquisadores é porque, primeiro, quando se abre os dados para o mundo, o REDU é aberto para o mundo, tá? Quem quiser reusar, pegar os dados. Evitam fraudes e faz parte das boas práticas de pesquisa. Mas isso não costuma comover ninguém, como vocês sabem. Então, um dos principais argumentos de abrir dados é que aumenta o número de citações, ou seja, quando um artigo cita dados abertos, ele é mais citado porque os dados, se forem reutilizados por outras pessoas, serão também citados e será feita associação com o artigo. Então, vejam, nas biomédicas, aumenta em até 25% o número de citações, e esse aqui é um slide recente que uma pesquisadora da Elsevier me passou, a Fernanda Guzmão, usando uma nova ferramenta deles, que vão verificar onde aparecem dados nos principais repositórios do mundo. E aqui ela fez um slide associado aos dados da Unicamp, tá? É uma ferramenta da Elsevier nova, chamada Data Monitor, que vai buscar dados associados a publicações, em que repositórios eles estão. E vejam que aumentou, no geral, as citações de artigos da Unicamp em 8%, sendo que 16% é um aumento nos dados. Só que essas citações são citações a artigos associadas aos dados, mas o problema qual é? Vejam onde está as 10 principais instituições de disponibilização de dados no Brasil, e a Unicamp aparece aqui antes da Federal do Paraná, a Fundação Oswaldo Cruz, e uma das razões é que os artigos publicados por pesquisadores daqui da Unicamp não fazem a citação adequada dos seus dados. Tá? Então, do ponto de vista do sistema de bibliotecas, das bibliotecárias, é preciso dar um apoio aos professores, aos pesquisadores como um todo,
para que comecem a citar os dados de forma adequada e, mais ainda, coloquem os dados no Redu. Não necessariamente os dados, mas os metadados. Tá? E por que agora? Por que a USP está assim, a UFRJ? Porque as citações associadas aos dados, primeiro. E segundo, os dados dos pesquisadores dessas instituições estão sendo mais disponibilizados. Mas, no entanto, não apenas nos repositórios das universidades, estão sendo depositados em repositórios do mundo inteiro. Então, como é que nós, como comunidade de apoio à pesquisa na Unicamp, pode modificar esse cenário para tornar a produção em dados da Unicamp cada vez mais visível? E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho, só situando o contexto. O contexto é um contexto mais amplo da chamada ciência aberta, que virou já critério de avaliação de pesquisa na Europa. A CAPES já está se preocupando com isso, e em 2023 é o ano da ciência aberta nos Estados Unidos. A FAPESP, ela obriga, como vocês sabem, que os artigos publicados dentro de projetos apoiados por ela se tornem abertos, e também diz que é desejável que os dados fiquem disponíveis. Ainda não é obrigatório, mas é desejável. Tá? E o que é a ciência aberta? A ciência aberta, ela é baseada, inclusive essa definição da Unesco, tem uma resolução da Unesco de 2021 a respeito, em que a ciência é um bem da humanidade, é um bem comum, e que resultados de pesquisas financiados com dinheiro público são um bem público e devem ser disponibilizados livremente. Neste sentido de disponibilização de resultados livremente, se o projeto é apoiado por dinheiro público, a definição é que eles são disponibilizados, resultados são disponibilizados livremente para compartilhamento de todo mundo. E esse compartilhamento é feito por repositórios, e o Redu é um desses repositórios. Então, apenas para contextualizar, porque todos na audiência sabem muito bem o que é um repositório, para explicar para pesquisadores, para docentes da Unicamp que desconhecem esse tipo de nomenclatura frequentemente, basta dizer que é o seguinte: é um local em disco que tem um catálogo, que tem os metadados, que também é preciso explicar, porque muitas vezes não sabem o que é, e esses metadados apontam para os arquivos. E que arquivos são esses? São resultados associados a projetos de pesquisa. Publicações, que todos aqui dominam fazer a curadoria, dados, que aqui, no fundo, é o Redu, software e código também instalado no Redu, e especificações de hardware, que são arquivos executáveis como software, e, portanto, podem ser disponibilizados no Redu. Ou seja, para implementar políticas da FAPESP, políticas mundiais de boas práticas de pesquisa, os repositórios da Unicamp são a forma, a arma essencial. E este é o cenário global, em que vários repositórios estão interligados e que pessoas acessam para obter resultados de pesquisa de outros, ou até mesmo seus próprios resultados para reuso. E, neste cenário, os profissionais das bibliotecas são peça-chave. Por quê? Primeiro, porque podem permitir e ajudar na curadoria dos arquivos. É muito difícil fazer a curadoria de arquivos de qualquer tipo, ou de qualquer domínio do conhecimento.
Mas, no entanto, é possível, sim, fazer a curadoria dos metadados. E, principalmente, incentivar e apoiar os pesquisadores, que também fazem parte deste grupo de pessoas, a disponibilizar os seus dados. E este cenário é um cenário mundial em que o papel dos profissionais da biblioteca está adquirindo cada vez mais impacto, porque pesquisadores não podem tomar conta de tudo. Então, as bibliotecas são não apenas curadoras, mas são as incentivadoras, educadoras, apoiadoras, para que a pesquisa se torne mais visível. Tem alguma pergunta até agora ou não? Bom, como ninguém respondeu, deixa eu só ver se eu ainda estou online. Estou. Professora, tudo bem? A Érica. Até agora, nenhuma pergunta, tá? Eu lembrei que você não estava vendo a sala. Eu não estou vendo, não. E o problema é que, como já caiu minha internet, acho que 3 vezes hoje, eu posso estar falando para o vazio. Não, tá tudo certo, professora. Então, tá bom, muito obrigada. Então, notem, este daí é o cenário no qual a Unicamp se insere. A Unicamp é a primeira universidade no Brasil que efetivamente especificou, via Conselho Universitário, as políticas de disponibilização dos seus resultados de pesquisa no REDU, no caso de dados e software, e também, já antes, no repositório, que eu chamo de artigos e publicações. Eu sei que este não é o nome, mas é só para fazer uma diferenciação. Tá? Inclusive, de acordo com o Conselho Universitário, em regras estabelecidas em 2020, todo projeto de pesquisa da Unicamp deveria cadastrar seus dados no REDU. Então, na definição de ciência aberta, se ciência é mais aberta a mais pessoas, essas pessoas envolvem administradores, envolvem, certamente, todo o pessoal da biblioteca, pesquisadores, pessoal de apoio de laboratório, enfim. E as palavras-chave para os pesquisadores: ao disponibilizar, você compartilha e aumenta a visibilidade da sua pesquisa, porque há dados concretos de aumento de citações quando dados são abertos para reuso. O reuso, que é o que o pesquisador sempre tem medo, pode ser reusado para o mal. Mas, quando alguém vai ler um artigo, os resultados do artigo também podem ser usados para má ciência. Então, não há nada diferente entre compartilhar livremente dados ou artigos e colaboração. E uma outra chave de convencimento para pesquisadores: aumenta a visibilidade e atrai parceiros. Está ótimo. Só que, para você colaborar e para outros quererem reusar, tem que ter curadoria. Então, dentro do ciclo de disponibilização de dados, o papel, de novo, e eu vou repetir isso, vocês sabem, mas, enfim, não é só tratar de artigos, é um novo papel que é novo desde os últimos 10 anos, digamos, um novo papel dentro de bibliotecas, no mundo inteiro, e o Brasil e a América do Sul como um todo estão ainda atrasados, e a Unicamp está bem adiantada nesta área de uma participação ativa dos bibliotecários e bibliotecárias. Então, para entender a questão de abertura, a abertura significa que é possível descobrir se e como os dados existem. Ou seja, os metadados precisam ser abertos. Então, não necessariamente para pesquisadores que têm medo de abrir seus dados por causa de propriedade intelectual, por causa de privacidade de
das pessoas que estão envolvidas na pesquisa, os metadados são abertos. E o que nós queremos iniciar, ou continuar, ou incentivar no Redu é que todos os docentes, pesquisadores da Unicamp cadastrem seus dados no Redu via metadado. A partir do momento que o metadado é cadastrado, ele pode ser citado, graças ao Redu. Então, vejam, todo mundo sabe que é DOI, isso aqui são metadados para artigos, e tem vários outros, e todo mundo aqui sabe o que são, e o que são metadados para arquivos. Quando se cadastra metadados de um arquivo no Redu, automaticamente o arquivo adquire um DOI. Tá? E com este DOI, o arquivo passa a ser citável quando reusado em alguma pesquisa via DOI. Isso é contabilizado, por exemplo, no Web of Science. Tá? Então, dados se inseridos no Redu, os metadados se inseridos no Redu, o arquivo ou arquivos correspondentes passam a ser citáveis. Tá? E os dados, tem alguns tipos de campos de metadados um pouco diferentes. Por exemplo, a versão, direitos de acesso. No caso da Unicamp e do Redu, todo o arquivo é completamente aberto, tá? Para quem quiser acessar. Então, vou só mostrar o contexto do Redu e interrompo. Em 2017, entre 2017 e 2019, eu coordenei, e o professor Benilton era o representante na Unicamp, o professor Benilton está aqui, da Comissão de Dados de Pesquisa. Eu coordenei a criação de uma rede de repositórios institucionais do Estado de São Paulo, eu coordenei via FAPESP. Esta rede liga todas essas instituições, e também hoje em dia tem a Embrapa Nacional. O repositório nacional da Embrapa está ligado nesta rede, de todas as Embrapas do Brasil, tá? Que exportam, todo dia, meia-noite, metadados para uma interface que está disponibilizada para o mundo. Então, se alguém quiser ter acesso aos dados de pesquisa da Unicamp, pode entrar via Redu, ou pode ir na interface única da rede do Estado de São Paulo e também acessar os dados da Unicamp. Notem, todos têm DOI, os da Unicamp. E aqui vejam, esta é a forma que nós entendemos, quer dizer, dado um conjunto de informações no mundo, são gerados objetos digitais que são gravados no Redu junto com seus metadados. Esses objetos geram artigos, publicações, que estão no repositório da produção científica e intelectual da Unicamp, e daqui vão para o mundo via DOI do artigo, via DOI do dado. E quem não faz isso, com artigos, as bibliotecas da Unicamp tomam conta. Com dados, é preciso incentivar os pesquisadores. Os dados acabam num cemitério, vão para o caixão. Não? E aí, como se prepara um arquivo para o Redu? Esse é meu último slide. Você tem que ajudar ou treinar ou auxiliar os pesquisadores a dizer o seguinte: inserir referências de metadados no Redu e os dados associados é igualzinho a criar uma entrada no LaTeX. E leva tanto tempo quanto. Você tem que definir o título do arquivo, definir palavras-chave associadas ao arquivo. Aqui pode ter mais de um arquivo dentro de um conjunto de dados, tá? Definir o resumo. Não é resumo do artigo que cita aquele arquivo, é o resumo do conteúdo do arquivo.
e outros tipos de metadados que estão disponíveis dependendo da linha de pesquisa. Então, qual é o que está faltando? A Unicamp tem muito poucos arquivos disponibilizados para o tamanho e o volume da pesquisa gerada pela Unicamp. O que está faltando é uma maior interação com os pesquisadores para incentivá-los a fazer esta disponibilização. E explicar que não é bicho de 7 cabeças. Agora, há um problema aqui, que é o seguinte: escrever um artigo dá muito trabalho, todo mundo sabe disso. Preparar arquivos para disponibilização também dá trabalho. Então, muitos pesquisadores, professores da Unicamp com os quais eu falo, dizem: dá muito trabalho limpar o arquivo e deixá-lo pronto para disponibilização no Redu. E eu respondo o seguinte: cedo ou tarde, alguém vai querer usar os seus dados. O que você vai fazer a respeito? Segundo lugar, se esse trabalho daí vai ser compensado porque quem usar seus dados vai citá-los, vai querer colaborar com você, e todos nós na CGDP temos inúmeras histórias de colaboração, e, além do mais, para os casos em que há questões de ética, propriedade intelectual que impedem o arquivo de ser disponibilizado, disponibilize os metadados, porque há uma coisa que eu iria escrever e me lembrei agora. É importante para a Unicamp, aumenta a visibilidade da Unicamp no cenário internacional e conta pontos, eu não devia dizer isso, mas enfim, na avaliação internacional da Unicamp. Então, deixa eu mostrar esse slide que vocês estão vendo, que eu acabei de digitar, tá? E o DOI que é gerado, ele atrela os dados à Unicamp. Então, colocar no Redu incrementa a autoria de produção científica da Unicamp. E isso é muito importante. Então, eu termino aqui. Só tinha um último slide, que é este, mostrando a rede de ciência aberta, e por que isso é importante, e o que é um repositório para ajudar os pesquisadores. Eu não sei se agora, peraí, vou save aqui, vou parar de apresentar, eu iria fazer um pouquinho de internet para mostrar a rede de dados de pesquisa. Faço isso agora, ou primeiro ouço perguntas, ou o quê? Érica, Márcio, Benilton. Oi, professora. Oi, professora. Como a senhora preferir. Pessoal, tem perguntas? Vocês querem fazer as perguntas agora? Tem dúvidas? Por favor, esse é o espaço, tá? E tem as outras pessoas da CGDP aqui que podem complementar. Não sei, Márcio, Érica, Alessandra, Benilton, Fabiana, Paulo. Bom, se ninguém quer complementar, deixa eu então mostrar mais alguma coisa. É o metabuscador. Ops. Pessoal, a professora caiu, será? A internet? A professora caiu. Acho que sim, né? Só um minuto. Uhum. Então,
Voltei de novo, minha internet caiu de novo. Vocês estão aí, né? Sim, professora. Ai, meu Deus do céu. Então, desculpem, vocês estão vendo que coisa horrível. Deixa eu mostrar. Está dando para ver o metabuscador? Não, porque eu tenho que disponibilizar de novo minha tela, não é isso? Isso, professora. Oi. Você compartilhar, professora? Já compartilhei. Quer dizer, é porque como caiu, descompartilhou tudo. Então, vejam, esta é a interface do chamado metabuscador, que vai buscar metadados de todas essas instituições. Quando se pode buscar, o metabuscador está implementado em DSpace, tá? E aqui vamos direto, mas você vê os autores mais citados, nos últimos, em que data, vários tipos de busca, e vamos ver a Unicamp. Então, aqui é como o repositório da Unicamp aparece no metabuscador, se alguém quiser ir direto apenas para o metabuscador, para o Redu. E aqui estão todos os conjuntos, tem 183 conjuntos de dados, o que vocês podem imaginar, é muito pouco para toda a produção anual da Unicamp. Mas aí eu posso ir para qualquer publicação, aqui aparecem os metadados dela, vejam bem, tem o DOI, o título, na área deve ser da FEAGRE, e vejam, eu vou aumentar um pouquinho, porque eu não sei se está visível. Estão vendo o que está escrito? A descrição, que é o resumo, é este conjunto de dados contém dados. Isso aqui é um resumo deste conjunto de dados. Não é um resumo do artigo, ou artigos que utilizam esses dados. E agora eu vou para o DOI e caio dentro do Redu, e vejam que este arquivo, ou conjunto de arquivos, já teve 7 downloads. Então, quem sabe ele já foi citado, é um arquivo só em Excel. E qualquer um, vocês viram como eu fiz o acesso pela interface, qualquer um pode fazer o download. Tá? Agora, suponha que eu, pesquisador fora da Unicamp, gostei desses dados e quero mais informações. Eu clico em Contact e o autor, então isso aqui é enviado, uma mensagem é enviada para a pessoa responsável pelo conjunto de dados, tá? Que é, no caso, Lucas Rios do Amaral. E aqui é como este arquivo é citado em qualquer lugar do mundo. E aqui há outras formas de citar, de acordo com padrões de referência. Então, isso é uma visão externa. Tá? E tem a visão interna de como inserir dados no Redu. Mas eu não quero... deixa eu ver aqui. Eu não quero tratar disso agora, porque deve ter outras coisas que as pessoas estejam curiosas, ou perguntas, ou informações adicionais. Resumindo, está dentro das boas práticas de pesquisa. É necessário para a ciência aberta, que virou uma prioridade desde a Unesco, todos os países europeus, Estados Unidos e na América Latina, o Estado de São Paulo se destaca por ser o primeiro que está incentivando a publicação de dados. Dados devem ser tornados abertos, ser financiados com dinheiro público, porque é uma obrigação moral do pesquisador, exceto se houver restrições éticas ou propriedade intelectual ou outras. E o principal empecilho na Unicamp, e, aliás, no mundo, a depositar dados para reuso em repositórios,
é o desconhecimento dos pesquisadores de que isso existe e como fazer. Esse é o primeiro empecilho. E o segundo empecilho é que isto dá trabalho. Não dá trabalho criar os metadados, mesmo porque as bibliotecas podem ajudar. Dá trabalho é formatar direito o arquivo, eliminar os erros de dentro do arquivo, e isso nenhum de nós é capaz de fazer. São os especialistas naquela pesquisa. Então, estou aguardando perguntas, comentários. Oi, Alessandra, você levantou a mão. Eu acho que o Márcio é que deveria coordenar isso, né? Quem que vai coordenar de agora em diante? Não seria o Márcio? Isso, professor, tranquilo. O Márcio levantou a mão, então agora eu quero... Bom, a Alessandra tem uma pergunta e depois eu também tenho uma outra pergunta. Pode falar. Eu só vou incentivar as pessoas a falarem, professor. Está todo mundo quietinho? Aí depois eles começam a fazer perguntas. Então, assim, só falar um pouquinho do que mais chega para mim, de perguntas. Aí depois eu passo a bola para Perfeito. as pessoas, tá bom? Então, vamos lá. Uma primeira pergunta que chega aqui para mim. Quem pode depositar? Eu sou aluna, sou docente, eu já tenho lá a autorização do meu docente ou do meu pesquisador, que faz parte, mas eu vou colocar só o meu nome? Só o meu nome basta? Vamos lá, eu fiz a primeira, depois vem as outras. E o que você respondeu? Eu falo que todos que fazem parte dos dados, que faz parte dessa pesquisa dos dados, devem ser citados, porque vai lá para a citação de todo mundo. Então, todos que faz parte dos dados de pesquisa tem que estar como autor, não necessariamente os que ajudaram a criar o arquivo, tá? E quando é um aluno, o aluno tem tendência, e eu sei disso, porque eu oriento, a dizer que o orientador não fez mais do que sua obrigação ao orientá-lo, tá certo? E que ele, aluno, é que carregou o piano, mas o orientador deveria ser colocado como co-autor dos dados, mesmo porque, posteriormente, para os dados ficarem permanentemente na Unicamp, o orientador é que será o responsável ao final. Tá? Então, eu fecho... Agora é o Márcio que vai falar? Isso, professora, eu tenho uma pergunta. Além do trabalho de curadoria de dados, né, de pesquisa que o bibliotecário desempenha, de que outra maneira ele poderia estar contribuindo na promoção e no incentivo à gestão de dados de pesquisa, que professores submetam seus dados de pesquisa no Redu? O que a senhora poderia sugerir para nós? Isso, porque esse é um problema de todas as bibliotecas do mundo inteiro. Tá? Isso ocorre até mesmo em lugares, em países como Holanda ou na Inglaterra, onde essa cultura virou obrigação, a cultura de depositar dados. E existem bibliotecários especializados, chamado Data Librarian, bibliotecário de dados, na Austrália também, e eles, a menos que haja um incentivo forte, quer pela universidade, quer pela agência de fomento, e quer pela campanha de publicidade feita, por exemplo, pelas bibliotecas, por que não as bibliotecas, cada biblioteca organiza um mini-evento para atrair, e chama alguém da CGDP. Então, cada biblioteca organiza e chama alguém da CGDP para tirar dúvidas, ou que seja das bibliotecas, ou que seja eu, o professor Benilton, ou o Paulo do CCUEC, ou a Fabiana, enfim, qualquer pessoa da CGDP, para vir ajudar essa disseminação. Nós estamos hiperdispostos, mas é muito complicado chegar na ponta final. Tá? Inclusive, neste semestre, estou dando aula de redação científica, tem vários alunos de mestrado, doutorado do Instituto de Computação, e, de repente, um deles, eu disse, olha, você sabe que essa pesquisa que você está desenvolvendo, e que você escreveu sobre ela, você precisa depositar os dados no Redu. Aí o aluno falou, eu não sabia. Aí uma aluna falou, eu assisti uma palestra da professora Cecília o ano passado. Eu disse, Cecília?
Ela disse, alguém. E aí eu disse, não seria a Cláudia? Ela disse, é verdade. Então, por mais que a gente fale, por mais que a gente faça eventos, por mais que a gente faça palestras, nós precisamos, nossa comunidade aqui presente neste evento, precisa ter uma atitude bem proativa para mostrar que não é bicho de 7 cabeças, que existe apoio das bibliotecas para isso, e que vale a pena, sim, publicar seus dados. Legal. Karina? Agora a professora Helena tem uma pergunta. Oi. Helena, Oi, Helena. Bom dia, Cláudia. Bom dia, pessoal. Obrigada pela sua fala. Bom, eu estou aqui como coordenadora da Comissão de Biblioteca da FEF, mas acho que a minha pergunta é mais enquanto pesquisadora, assim, eu até um pouco constrangida, porque é uma pergunta bem simplória, mas acho que ela também exemplifica um pouco que tipo de questão com as quais os bibliotecários estariam utilizando, né, e etc. Eu nunca utilizei esse sistema, então, sendo bem honesta, assim, meus dados não estão disponíveis, né? E por isso que eu falo da simplicidade da pergunta que eu vou fazer. Bom, eu trabalho com ciências humanas, né, no campo da educação física, etc. Então, isso significaria que eu subiria para esse sistema, supomos que eu faça entrevistas, ou meus orientandos têm entrevistas, eu vou subir para o sistema a transcrição das entrevistas que foram feitas, que poderiam passar a ser utilizadas em outras pesquisas, por outras universidades, etc. E quando isso for feito, será feito citando quem gerou o dado, quem produziu aquela pesquisa. Exatamente. Ou mesmo transcrição, digamos que uma pesquisa que tenha observação etnográfica de um determinado Isso, conteúdo. Note que aí a única coisa que você deve tomar cuidado, como qualquer pesquisa envolvendo seres humanos, é não divulgar dado que permita identificação. Sim. Se bem que, desde julho, agosto, setembro, entre julho e setembro, eu diria setembro do ano passado, o Comitê de Ética e Pesquisa da Unicamp mudou o termo de consentimento para permitir que os dados envolvendo o Comitê de Ética sejam disponibilizados no Redu para qualquer pesquisa. Isso faz parte do novo termo de consentimento da Unicamp. Tá? Então, desde que você tome os cuidados de ocultar, quando for o caso, a origem, quer dizer, as pessoas. Eu vou ver qual é a pergunta da Karina, e depois eu dou uma demonstração de 5 milissegundos, tendendo a 1 minuto, de como usar o Redu. Talvez isso ajude. Karina, por favor, bom dia. Bom dia, professora. Feliz que a professora Helena falou antes de mim, que eu vou seguir nessa linha. Eu falo da biblioteca do FCH. E a gente passando em sala de aula, né, que a gente fez a acalorada junto com a pós-graduação, eles têm muita dúvida se o dado que eu gero é um dado que deveria estar no Redu. Vou dar um exemplo da pós de filosofia, né, que eles fazem análises de textos, então o que eles têm são fichamentos, né, e daí nos foi questionado isso. Um fichamento é um dado que poderia estar no Redu? Eu falei, esses são os dados da pesquisa de vocês, então sim, eles poderiam. É isso, professor? Agora, note, desculpe, não, minha característica é não deixar as pessoas terminarem de falar, por favor. Não, mas assim, eu só queria, eu sei que a professora já passou, né, nos institutos e faculdades, mas eu acho que a gente tem que sempre fazer esse novo ciclo. A professora já fez a sugestão da gente fazer, né, as bibliotecas chamarem para falar, porque o que a gente vê são essas dúvidas. Será que os dados que eu produzo são importantes para estar no Redu? É uma questão de cultura mesmo, né, professora? Exatamente. Toda pesquisa produz dado. Exato. Mas quando se pensa no Redu, assim, eu não sei, na minha memória, o que vem, assim, quem começou primeiro a usar o Redu, que eu me lembre, foi o CESOP. São dados de opinião pública. Foi a professora Raquel também, de censo.
E daí as pessoas pensam nisso, numa magnitude, né? Eu preciso de dados muito grandes, mas não, os dados que você recolheu para a sua pesquisa fazem parte Sem desse dúvida. conjunto que deve ser. É isso, professora? É, exatamente. Agora, note que tudo... tem pesquisadores que dizem... Porque note que eu faço esse tipo de trabalho, principalmente na Unicamp, mas também em várias outras universidades, via FAPESP, digamos assim. E tem professores que dizem para mim, mas meu dado, só eu que quero reusar, ninguém mais vai querer reusar, porque só eu que entendo, e os artigos já são suficientes. Isso não é verdade, primeira coisa. Segunda coisa, há uma questão de que nem todo dado vale a pena publicar. Mas você não sabe o que vale a pena ou não até ele ser reusado. Então, eu me lembro de uma vez que eu estava comendo do Unicamp e sentou uma pessoa ao meu lado que eu nunca vi, e nunca mais vou ver, porque eu não me lembro mais da cara dela, e eu sempre, a minha conversa com qualquer um é sobre dados, né? E dorama, mas aí precisa outro tipo de pessoa. E aí eu começo a perguntar, com que dados você trabalha? Então ela me disse, eu disponibilizei um arquivo Excel, isso era antes do Redu, com diâmetros de árvores. Eu acredito que ela era de algum centro ou do IB. E esse arquivo foi visto por pesquisadores na Inglaterra que me convidaram a participar de um projeto com eles, porque estavam interessados naquela espécie de árvores, não tinham número suficiente de amostras, e pelo fato de aqui, na Santa Genebra, ter mais exemplares daquela espécie, atraiu colaboração da Inglaterra. Agora, quem que haveria de dizer que um arquivo Excel, que diz árvore 1, diâmetro tal, árvore 2, diâmetro tal, eu estou simplificando, obviamente, poderia ensejar uma colaboração internacional? Você nunca sabe, tá? E essa sua pergunta é, quem deve depositar? Todo mundo que deve depositar. O que for mais importante, mais relevante dos seus resultados de pesquisa. E, certamente, todos os dados que foram usados, quer dizer, que você gerou e que foram usados para produzir sua pesquisa. Então, por exemplo, na filosofia, tem muitos estudos de meta, né, que fazem um apanhado de centenas de publicações, fazer uma análise, meta-análise. Não necessariamente as publicações que foram analisadas devem estar no Redu, isso não faz sentido. Mas a tabela com a citação, as palavras-chave, os resultados, eu, por exemplo, orientei um trabalho de meta-análise que todas as tabelas usadas para fazer a meta-análise estão no Redu. Tá? E não é só volume que conta. Tá? Eu me lembro de um pesquisador do IB que falou para mim, eu queria usar uma imagem de peixe, e ele disse, não, você só vai poder usar essa imagem, isso já tem 20 anos, depois de eu publicar, porque eu quase perdi minha vida para tirar essa foto. Quanto que vale uma foto em que a pessoa quase perdeu a vida, né? É um dado valiosíssimo de uma espécie rara. Tem mais alguma... Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta no chat. Não. Obrigada. O metabuscador alguém já colocou. Deixa eu fazer de novo. Meu Deus do céu, errei isso daqui. Como é que eu faço? Cláudia, deixa eu adicionar duas coisinhas. Benilton. Claro, Benilton, por favor. Eu gostei de uma das coisas que aconteceu como consequência do Redu, em particular comigo, meus alunos na pós-graduação, agora eles estão assim, professor, mas veja, eu preciso colocar os dados lá no Redu, mas aí se outras pessoas vão ver, eu não posso fazer qualquer coisa, né? Eu tenho que fazer um negócio muito bem feitinho, exatamente, né? Isso. Então isso começa a mudar um tanto
a cultura local, assim, eu acho isso um benefício extremo. E a outra coisa, eu posso ter dado uma cochiladinha na hora que você estava falando, porque eu não vi você mencionar, uma vez que a gente publica alguma coisa lá no Redu, essa publicação ela é também indexada pelas ferramentas de indexação, né? Então, por exemplo, a coisa mais imediata é você publicar alguma coisa, os seus metadados mesmo, lá no Redu, e no prazo de 20 dias ele está indexado no Google Scholar. Isso, exatamente. Né? E à medida que você produz dados que são de grande valia para outros, e esses outros começam a encontrar os seus dados e a se referir apropriadamente por meio de citações e tudo mais, esses indicadores também contam para o pesquisador que gerou os dados, né? E, eventualmente, o rumo para onde eu vejo as coisas começarem a fluir é você pensar num índice que quantifique, de fato, não só a quantidade, mas a qualidade dos dados que são gerados, né? E a gente começa a ver hoje, na área em que eu trabalho, por exemplo, hoje existem revistas cujo único objetivo é a publicação dos dados. Ponto final. Não é qual que foi o achado que você teve a partir disso, não. Eu produzi um conjunto de dados, no meu caso, com variantes genéticas de brasileiros, ponto. E aí essa é a publicação per se. Né? Mas era isso, Cláudia, obrigado. Aí o Márcio levantou a mão, mas eu só me lembrei, associado a essa sua observação, que eu tenho um ex-aluno que hoje trabalha nos Estados Unidos, que trabalha em geração de dados de aquecimento global, num grande centro de pesquisa americano. E aí ele publicou, depois de 3 anos dos dados estarem usados, ele publicou um artigo numa Data Journal, né, descrevendo aqueles dados. Este artigo, em 2 anos, obteve 600 citações. Não foram os dados, foi o artigo que descreve os dados, porque quem quer usar os dados vai buscar o artigo para entender melhor. Márcio, diga, Márcio. Não, minha pergunta, acho que a senhora respondeu, né? Quando existe a possibilidade de submeter somente os dados ou a descrição dos dados numa revista? Como você, não, revistas de dados, chamadas Data Journal, a política delas é que você descreve o conjunto de dados. Tá? Como que foi gerado, em que pode ser usado, estudos de caso, como estão formatados, tá? E este artigo, obviamente, tem um DOI, e os dados que eles citam também têm DOI, né? Mas Data Journal, o objetivo de cada artigo é descrever conjunto de dados. Respondido. Obrigado. Tá? Não sei se tem mais alguma pergunta. Professora. Oi. Oi. É a Érica. Oi, Érica. Uma coisa que eu gostaria de comentar com o pessoal aqui, né, não sei se todos sabem, é que o repositório de dados, né, ele pode ser linkado com o repositório institucional. Isso. E vice-versa. Né? Então, eu posso ter lá no meu repositório institucional uma publicação, né? E nessa publicação eu tenho um link que manda para os meus dados. Eu também posso entrar lá no Redu e ter um link para o repositório institucional com a produção final. Então, isso é uma coisa bem interessante que você consegue dar visão para as duas pontas. Eu vou até mostrar, Érica, se você me der, assim, se você me der permissão. Lógico. Eu tenho medo danado do pessoal da biblioteca. Porque estão sempre dizendo que eu fiz as coisas erradas no Redu. Então, deixa eu mostrar. E eu quero também ressaltar que o Redu é um trabalho inicialmente de poucos, mas ele é
um exemplo concreto de colaboração global dentro da Unicamp. Então, quanto mais gente depositar dados no Redu, mais haverá colaboração entre todos. Deixa eu agora entrar no Redu, tá? Com o meu endereço institucional, para vocês verem. Está aqui. E já entrei porque a minha pessoa está reservada. Estou aqui eu, tá? Com vários tipos de publicação, e agora eu vou para o inicial. Uai, cadê o Add Data? Ah, eu vou escolher uma área. Olha, ao todo já houve 3.400 downloads de dados do Redu para reuso. Que a gente pode pensar é bastante, mas, por outro lado, é pouco, considerando o volume de coisas que é feita na Unicamp. Então, eu vou escolher, por exemplo, que eu quero publicar dados em exatas, clico em exatas, e agora clico em Add Data. Eu estou em novo conjunto de dados. Eu estou fazendo o papel de algum pesquisador que vai criar uma entrada no Redu, tá? Então, quais são os metadados? Título do arquivo, tá? E URL, se o arquivo, estiver em outro lugar. E eu aí não preciso colocar ele no Redu se ele estiver num lugar, por exemplo, Zenodo, vou colocar Zenodo depois, algum lugar que já esteja publicamente disponível. O nome, afiliação, Universidade de Campinas. Então, essas coisas são obrigatórias, vejam bem, tá? O meu contato já foi inserido, o meu e-mail já foi inserido. Então, aqui descrevo um resumo do conteúdo do meu arquivo. Está visível o que eu estou escrevendo ou vocês querem que eu aumente? Está visível, professor. Ok. Nota, então, o que eu fiz de obrigatório? Dei um título ao meu artigo, coloquei meu nome, o meu e-mail, etc., já estava, escrevi um resumo do conteúdo do arquivo, vou ter que dizer, por exemplo, de que área ele é, vou dizer que é de astronomia. Coloco ao menos uma palavra-chave, keyword 1, e vou, se quiser, dizer de que vocabulário é, não preciso. Posso dizer que publicações usam esses dados, mas não é obrigatório. E o que mais que é obrigatório? Quem financiou a pesquisa que gerou os dados? Por exemplo, FAPESP, e aqui o número do projeto FAPESP. E posso juntar outras agências, CNPq, CAPES, etc. Quem está depositando, a data de depósito, e algo importante aqui. Eu, como depositante, tenho que dizer que os dados, sou responsável por isso. Estão de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, e o projeto que gerou os dados foi aprovado pelo Comitê de Ética ou não envolve questões que requeram tal aprovação. Cliquei e Save Dataset. Pronto. Já gerei um DOI, que é este daqui. Vejam quanto tempo levou isso. Já gerei o DOI para o meu arquivo e já gerei a citação, porque eu sou a única autora, eu poderia ter juntado outros autores do arquivo. E aí eu posso juntar mais arquivos. Perdão, aí, isso então, já posso clicar em Submit for Review e vai ser enviado para a Biblioteca Central, onde eu não vou dizer o nome da pessoa, porque senão ela vai ter que trabalhar o triplo, mas várias pessoas vão verificar se eu cometi algum erro. Por exemplo, há pessoas que escrevem o próprio nome errado. Então, há uma curadoria básica dos dados submetidos e os metadados já estão prontos. Eu posso juntar outras coisas. Então, vejam bem, aqui estão os metadados
E eu posso editar para juntar mais metadados, eu posso fazer upload dos meus arquivos, que é simplesmente puxar o arquivo e colocar, ou eu posso deixar como está. De qualquer maneira, vocês vejam que não levou quase tempo nenhum para criar uma entrada de metadados, mas eu posso juntar vários outros tipos de metadados. Por exemplo, olhe quanta coisa: lugar de produção, data de distribuição, etc, etc, etc. O software que foi usado para produzir os dados, outros conjuntos de dados associados, e eu posso colocar os dois, outras referências, etc, etc, etc. E vejam, por exemplo, para as áreas de humanas, muitas vezes há dados espaciais. Você pode juntar coordenadas como metadados, pode juntar lugares como metadados. Tudo isso está dentro. Também ciências humanas têm muitas outras coisas que podem ser juntadas nos metadados para melhorar a documentação. Vejam quanta coisa. Para astronomia, para a área de ciências da vida, tá? E eu posso continuar assim. Eu vou parar aqui. Eu sei o que eu queria mostrar. Eu queria mostrar exatas, repositório de dados de pesquisa, e eu vou buscar aqui, Cláudia, vamos ver. Vamos ver se eu acho. Bom, tem aqui um monte de exemplos de coisas que eu nunca salvei, mas que são exemplos de não publicados de dados, tá? Mas vejam aqui, por exemplo, dados e documentação de uma meta-análise. Aqui tem todas, para a pessoa que me perguntou, todas as tabelas associadas àquela meta-análise. Depois, um trabalho junto com o pessoal da Química, associado a uma tese de doutorado. Tá? E o que eu quero mostrar aqui, eu acho que é este daqui. Está aqui o resumo do artigo, etc. Olha só a publicação. A publicação é a tese de doutorado da autora principal, que liga. Eita, ferro! Liga, mas não liga, né? Tem algum erro aqui no link. Eita, ferro! Então, essa demonstração está incompleta, nós temos que consertar. Mas, em princípio, aqui teria já o link para o repositório de publicações. Alguma coisa mudou, viu? Desculpem, então, essa demonstração. Esqueçam esse pedaço da demonstração. Pronto, Érica, agora a Érica vai puxar minha orelha. Ou o Márcio, ou o Alessandro. Não, tranquilo, professor. Mas vocês já sabem como é, ainda que errado, né? Não, mas imagina, professora, mas é assim mesmo, é que né, a demonstração acabou por alguma coisa ali no link não funcionou, não tá funcionando. Mas é assim, você estando no repositório de dados, você consegue, se você tem a publicação ali, o dado, a referência colocada ali, você consegue fazer a vinculação com o RI, e lá no RI, se você estiver pesquisando, você vai conseguir colocar o endereço que vai direto para os dados também. Os dados citados no artigo, exatamente, ou na tese. Exatamente. Então, fica bem interessante, você consegue ver o começo, né, e o fim, como ficou a produção, como que eram os dados para essa produção. Então, isso acho que enriquece também toda a pesquisa, né? Quer que eu mostre, professor? Alessandra. Que dá certinho. Agora eu vou ter que enviar para a Alessandra, para a Érica, o DOI dessa publicação de dados para corrigir, o link para RI. A Alessandra vai mostrar como que funciona, professora. Ai, que bom! Mostra aí, Alessandra. Aqui. Vamos lá, então. Vou compartilhar a tela com você.
Aqui eu estou no repositório. Vocês estão vendo a minha tela? Agora eu não estou vendo mais vocês. Estamos sim. Né? Sim. Ok. Está dando para ver, está perfeito. Ok, então aqui a gente tem um link, né, desse trabalho, que é um artigo. A gente tem um link dele para o repositório de dados. Então, se eu clicar aqui, eu vou para o repositório de dados. E aqui no repositório de dados, em metadados, eu tenho todos os handles que me levam direto lá para o repositório institucional. Então, aqui, esse trabalho em si, ele tem 3 publicações lá no repositório institucional, cada um com o seu handle. Tá? Mas Aqui, isso foi o pesquisador que inseriu isso no resumo, não foi? Isso, ele insere lá em citações, né, as publicações dele, né, publicações relacionadas. Aí eu faço esse link aqui, eu coloco lá no repositório institucional e volto para cá. Ele insere isso daqui. Ah, ele insere isso daí e você coloca o link. Isso, aí eu coloco o handle lá. Então, foi institucional. Foi isso aí que eu errei, porque eu acho que eu resolvi colocar aí o mesmo link. Eu vou rever o da professora. Ah, por favor. E aí você já desvendou o mistério de uma das pessoas que cuidam dessa parte na BC. É uma equipe enxuta que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Só que eu não posso falar isso alto, senão a Unicamp é processada por exploração dos seus funcionários, né? Mas todo mundo que está aqui é super dedicado. Professora, temos 2 perguntas aqui no chat. A primeira eu não entendi, que é da Claudineia Mello. E para a área das biomédicas, professor? E para a área das biomédicas? A Cláudia fez essa pergunta, professora, na hora que você estava mostrando o Redu e tinha as áreas, né? Acho que ela queria saber se para a área de biomédicas tinha algo específico. É isso, Claudineia? É isso mesmo, Érica, ela respondeu aqui. Deixa eu ver, peraí, para mostrar. Olha, tem até, peraí, vou mostrar em 3 milissegundos, Claudineia, o xará. O quase xará, né? Semi-xará. Quando você entra no Redu, deixa eu esperar eu estar apresentando. Você entra no Redu, você vai decidir se você vai querer depositar dados em artes humanas, biomédicas, ciências aplicadas, exatas ou tecnológicas. No fundo, isso é só para ajudar a indexação dentro da BC, mas cai tudo dentro do mesmo... Então, veja só, tem 53 resultados em biomédicas, tá? Todos esses daqui, por exemplo, Patrícia Muriel, Júlia Teatin, assim por diante, tá? E a gente não entende a maioria desses títulos, mas também não somos obrigados. Quem tiver interesse, vai aqui no DOI e está lá. Descrição dos dados e um arquivo, né? E os metadados estão aqui, a data de publicação, o contato e assim por diante. Assunto, palavra-chave, processo FAPESP, quem depositou e quando depositou. Tá? Então, essa está respondida, deixa eu parar de apresentar, e vamos para a Helena. Isso, vou gerar um relatório por unidade. Ana Luísa respondeu que dentro do Redu acha que não. Mas quem é Ana Luísa? Eu não devia perguntar. Essa para mim, é alguém da ABC ou... Da FCA, professora. Bibliotecária da FCA, tá certo. Deixa eu ver, peraí. Professora, dentro do Redu, eu acho que não aparece para nós a opção de Add Data. Não, você precisa se logar como alguém da Unicamp e só pode inserir dados docentes ou pesquisadores. Ou alunos desses docentes ou pesquisadores, ou
excepcionalmente, funcionários devidamente autorizados, mediante um termo de concessão que é enviado para o responsável pela pesquisa. Mas não é o pessoal das bibliotecas que vai fazer isso, é o pesquisador, porque ele é que é o responsável pelo arquivo. Não são os bibliotecários, nem as bibliotecas que são responsáveis por aquele conteúdo. Tá? E isso é importante porque a pessoa que está depositando fica consciente da responsabilidade que ela tem. Não está sendo delegada a terceiros a tarefa de depósito. O dado é propriedade intelectual de quem produziu, da Unicamp, tá? E quem é das bibliotecas não pode. Então, quando eles têm dúvida de preenchimento, fica mais difícil porque não sabemos o que é habilitado para eles preencherem. Olhe, Ana Luísa, desculpe, eu sou de Limeira, eu estou logada. Ana Luísa, olhe, o que você tem que dizer é o seguinte, talvez até nós, eu já gerei alguns vídeos de 2 minutos, por exemplo, para apresentações, e nós podemos pensar em gerar ou vídeos ou um pequeno manual, mas, no fundo, a pessoa precisa se logar como responsável de alguma pesquisa e colocar add data. E tudo que for para ser inserido são os campos obrigatórios, são aqueles que eu mencionei na palestra. Título, autor ou autores, resumo, palavra-chave e a área onde está aquela pesquisa, agências de fomento envolvidas, e pode escrever nenhuma, por exemplo, e colocar 0 no nome no número do projeto, do processo. E, então, olha, título do arquivo, dos arquivos, descrição, que é o resumo, autor ou autores, palavra-chave, a área, se é agrícola, se é astronomia, enfim, agência de fomento e números de processo. São as únicas coisas totalmente obrigatórias e elas aparecem com uma estrelinha vermelha. Então, para quem não sabe o que fazer, diz assim, olha, você precisa preparar obrigatoriamente o título do arquivo e um resumo do conteúdo do arquivo e as palavras-chave. O resto, na hora que pede, por exemplo, qual é a agência de fomento envolvidas e os números de processo. Só isso, coloca num arquivo Word e na hora que você abrir o Redu e escrever add data, essas coisas serão pedidas, você faz cut and paste. Ajudou, Ana Luísa? Eu espero que sim. Tá? Porque é bem simples. Não, você não vai pesquisar os vídeos curtos, porque eles são escondidos. Tá? Porque eles são usados em palestras que a CGD, quer dizer, são escondidos. São palestras que a CGDP dá, e nós, então, vamos preparar alguns vídeos menos escondidos, tá? Para ajudar vocês. Mas essa lista é o básico. O resto, por exemplo, coordenadas geográficas, metodologia usada na pesquisa e outros tipos de metadados, eles dependem muito da área de pesquisa. Então, os obrigatórios são apenas aqueles 6 que eu falei. O resto, cabe à pessoa querer ou não juntar. Érica levantou a mão. Érica? Oi, professora. Oi. Oi. Isso é uma coisa realmente que muitos bibliotecários nos perguntavam se eles poderiam entrar no Redu e fazer o preenchimento ou ajudar o professor, se eles poderiam preencher os metadados.
Então, é o que a professora explicou, como eles são responsáveis pelos dados de pesquisa, e a gente não consegue fazer uma análise do que são esses dados, e muitas vezes a gente não consegue fazer análise dos softwares, das planilhas e tudo, a gente não tem como ficar responsável por esses dados. Então, eles mesmos, ou seus alunos, pesquisadores parceiros, é que tem que fazer esse depósito. Isso, note bem, desculpe, Érica, só Claro. para não esquecer, complementando ou inserindo nessa sua resposta, quando alguém insere os dados, se compromete a que os dados seguem a Lei Geral de Proteção de Dados e que aqueles arquivos foram aprovados dentro de um projeto aprovado pela Comissão de Ética. Não cabe, e é perigoso, que o pessoal das bibliotecas se comprometa pelo pesquisador que os dados obedecem à legislação. Porque, senão, o pessoal das bibliotecas teria que verificar se os dados obedecem à legislação e se o Comitê de Ética aprovou. E isso não tem cabimento. Desculpe, Érica, é que eu me lembrei e não queria esquecer. Continue. Não, é isso mesmo, professora. Então, assim, cabe às bibliotecas a gente fazer eu acho que fazer a divulgação dessa ferramenta, a gente dizer o que eles podem, depois, assim, o que eles podem não, mas orientar, olha, se você tem dados, esses dados podem entrar, o que fomentou sua pesquisa, como é que foi essa análise, isso entra no repositório de dados, né? Eles têm muita dúvida do que é repositório de dados, do que é repositório institucional, acho que essas questões as bibliotecas podem ajudar e bastante, né? E, assim, é o que a professora passou para a Ana Luísa, os dados principais, que é o que eles têm que saber, o que eles têm que preencher ali dentro. Então, acho que isso se as bibliotecas estiverem muito a par disso, elas já vão ajudar muito os seus pesquisadores. Benilton. Eu só quero adicionar duas coisas a esse respeito, sobre a pergunta da Ana Luísa, é que quando o docente for questionar ou apresentar uma dúvida que tenha sobre o sistema, eu acho que a melhor estratégia, se precisar de alguma coisa em loco, seja o docente logar com a conta dele no Redu, e o bibliotecário funciona como um apoio, tipo, olha, no título, é o título, simples assim, sabe? Mas não colocar essa responsabilidade no bibliotecário, né? Porque o fiel dignatário é o pesquisador mesmo, né? E a segunda coisa, eu aprendi muito recentemente, e assim, eu deveria saber desde o princípio, mas não sabia. Eu aprendi recentemente que quando a pessoa, o docente, tem esse estalo de que ele precisa depositar alguma coisa, muitas vezes a tendência é assim, deixa eu fazer isso agora, porque é agora que eu estou lembrando, tá? E quando ele vai lá e loga pela primeira vez no sistema, a opção Add Data não vai estar disponível para ele também. Ele precisa esperar o sistema rodar à noite, alguma coisa assim, porque existe uma confirmação, que é quase manual ainda, pelo sistema do Redu, para ver se aquela pessoa está de fato qualificada como docente, ou ela está devidamente autorizada e tudo mais. E depois que essa confirmação acontece, é que ele vai ter a opção Add Data disponível para ele. Então, se a pessoa chegar agora, 11h30 da manhã, e ele loga a primeira vez agora, de imediato não vai estar pronto para ele depositar. Nossa, eu não sabia disso. Eu aprendi recentemente também, porque alguém veio aqui na minha sala e falou assim, olha, eu quero fazer, não, senta aqui, vamos fazer. E aí não apareceu e eventualmente eu aprendi que era isso. Olha, Alessandra, que é a pessoa que ajuda também nisso, Alessandra, o que você tem que dizer? É o seguinte, como a gente tem o formulário, né? Então, todo o cadastro que é feito lá, o pré-cadastro que a gente chama, ele vem para a gente validar. Então, se é docente pesquisador, ele vem para a gente 3 vezes ao dia. Tá? Então, esses intervalos a gente valida. Então, dependendo do horário que ele fez, vai ser no mesmo dia, senão vai ser no outro dia.
E quando é discente, a gente espera o docente mandar o formulário, assim que ele manda, a gente também valida. Tá? Então, há essa validação, sim. O que demora um pouco para o discente é quando o próprio discente preenche o formulário. Isso a gente consegue saber. Então, aí a gente tem que mandar para o docente. Olha, o docente responsável é o senhor que precisa preencher. Então, isso acontece bastante. Tá? Então, há esse intervalo, essa demora por conta disso. Então, pesquisador e docente a gente libera no mesmo dia, ou se faz à noite, será no outro dia, a gente faz essa validação. E eu tenho como princípio fazer isso de manhã, assim que eu chego, após o almoço e antes de sair. Nossa Senhora! Mas Alessandra, você recentemente, nós temos reuniões mensais na CGDP, né? E eu não sei se foi você, ou Márcio, ou Érico, ou Karine, enfim. Você, Alessandra Karine, o que eu chamo vocês de Karine, mencionaram que já tem mais de 400 pessoas que já pediram permissão, principalmente discentes, né? E conseguiram essa permissão, só que ainda não cadastraram nada. Tem sim, tem bastante que já pediram permissões e não cadastraram. Nós temos bastante, docentes também. Porque, na verdade, tem vários docentes que já estão tomando esse cuidado. Quando é discente que cadastra, ele tem uma permissão válida por 2 anos. Porque se ele ainda estiver na Unicamp e quiser cadastrar mais dados, tem que renovar o pedido, porque há a corresponsabilidade do orientador. Isso é para evitar que aconteça o que poderia acontecer, e não aconteceu porque nós não deixamos, que comece a haver cadastro de coisas indevidas no nosso repositório. Por exemplo, quando eu fui dar uma palestra numa outra universidade do estado de São Paulo, que não é a USP, só para deixar claro, eu quis dar uma palestra mostrando o repositório deles. E qual não foi a minha surpresa ao ver que alguém tinha depositário vários discursos de políticos de um determinado partido, tá? No repositório de dados daquela universidade, sem estar ligada a nenhuma pesquisa. Aí eu alertei a pró-reitoria da universidade, foram ver, era um aluno que tinha resolvido fazer testes, e nada melhor para depositar num repositório de dados que um arquivo de discurso, né? Essa que foi a... Então, esta é a razão da gente ter esse controle. Avisar os docentes também que aluno, porque se começar a perguntar, mas como que aluno não pode, eu que vou ter todo esse trabalho? Não, aluno pode, desde que devidamente autorizado pelo responsável. E há casos também, principalmente nas biomédicas, de funcionários que não são da carreira de pesquisa, mas que têm projetos, tá? Então, e que não são docentes. Por exemplo, na FCM, tem vários casos desses. E essas pessoas, se elas quiserem depositar dados, elas têm que fazer um pedido à própria CGDP, justificando de por que elas, que não fazem parte das carreiras de docência e pesquisa da Unicamp, poderiam também utilizar o REDU. Isso é para evitar o uso indevido. Professora, só para falar para as pessoas, a gente tem a FAQ, né? Tem as principais a gente tem a FAQ, né? Aliás, que nós fizemos lá em 2020, não é isso? É isso. Então, se vocês forem na página... O problema é que os links não são muito bons, né? Muito fáceis de achar. Mas a página de Pró-Reitoria de Pesquisa da Unicamp aponta para as páginas do REDU. Deixa eu ver se eu acho o PRP. Achei. Vou colocar o link aqui, tá? No chat.
Então, com esse link, que é bastante útil, deixa eu só mostrar para vocês de novo o que tem aqui. Esse link não é fácil de achar, tá? Então, vocês têm aqui a Comissão de Dados de Pesquisa, que é a CGDP, vocês têm informações sobre o REDU e vocês têm perguntas frequentes, tá? E essas perguntas frequentes, deixa eu tirar isso daqui. Para quem tiver outras dúvidas, aí tem o que é o REDU, qual a diferença entre dado e metadado, o que é um plano de gestão de dados, o que pode depositar no REDU, quem pode submeter dados ao REDU, qual é o espaço que eu tenho, posso submeter meus dados ou não, posso cadastrar apenas metadados, não tenho vínculo formal na Unicamp. Posso usar o REDU? A resposta aqui é não. Tá? Artigos científicos devem ser incluídos no REDU? Não. Tá? Tem um dos enganos comuns são que pessoas cadastram artigos no REDU, e não arquivos, e aí o pessoal da BC verifica, contata o pesquisador e diz, olha, não é aqui que você tem que colocar seu artigo, tá? Posso submeter ao REDU as tabelas, fazer citação no trabalho original? Sim. Envio, arquivos de consequência pode ser, tá. Acesso aos dados via internet, questões éticas legais. Olha, tem vantagens de depósito de dados no REDU e entra em contato com a PRP. Tá? Então, deixa eu voltar aqui. Vocês veem que e o Paulo. O Paulo, que é da nossa comissão, é do CCUEC, ele colocou o link diretamente para as FAQ. Tá? E, inclusive, uma ajuda importantíssima que vocês da audiência fariam para a CGDP é dar uma lida nas perguntas e verificar o que poderia estar faltando, o que está mal explicado, para a gente continuar aprimorando esse serviço de apoio à divulgação da pesquisa da Unicamp. E agora, de novo, aberta a pergunta, só mencionando que um dos meus cavalos de batalha perdidos é o fato de que o repositório de publicações se chama Repositório de Produção Científica e Intelectual da Unicamp, e arquivos de dados hoje em dia, e software também, desde que bem construídos e documentados, com metadados, são considerados também produção científica e intelectual. O que falta é este reconhecimento dentro da comunidade de pesquisa da Unicamp, porque agora vocês das bibliotecas já tomaram conhecimento disso e vão divulgar e lutar para ser reconhecido. Notem que este tipo de luta é trabalhosa, mas, por outro lado, e vai aumentar o trabalho de vocês, né? Mas, por outro lado, vai também trazer um reconhecimento da comunidade de pesquisa da Unicamp de uma outra faceta importantíssima do trabalho das bibliotecárias, que é um trabalho importante, ainda pouco divulgado, que é essa de ajuda na curadoria e na divulgação, não só de artigos de pesquisa, mas dos dados resultantes de uma pesquisa. Essa é a tendência mundial, e é um trabalho hipernobre, tá? E novo no Brasil, novo na América Latina. Tá? E quanto mais a gente, como um todo, aqui nesta audiência, fizer isso, mais a Unicamp vai se destacar como uma universidade de excelência no que tange ciência aberta. Câmbio. Perfeito, professora. Temos mais alguma pergunta? A Alessandra tem outra, a Daniela também está aí, estava escondida.
É só uma questão mais rapidinho. Foi uma pergunta, né, um questionamento que chegou, que eu acho legal falar aqui também para todos, que pode chegar na biblioteca, é que a gente tem DOI tanto por metadados como para os arquivos, que podem ser citados separadamente, se assim quiser, né? Então, pode citar o DOI do metadados no todo, que está com os arquivos também, ou você pode citar o arquivo específico que está sendo usado para aquele fim, para aquele artigo, para a tese, dissertação, enfim, que está sendo usado. Então, é uma das coisas que nos chega, porque o DOI para tudo, né? Porque usamos DOI, tantos DOIs, e para que ele é usado. Tanto que os alunos com quem eu tenho contato, não apenas meus orientandos, mas algum aluno com o qual eu fale por alguma razão, o que eu incentivo aqui nas teses e artigos que eles estão escrevendo, eles adicionem, quando falam em fonte de dados usadas, se esses dados estão depositados no Redu, ou já há uma descrição dos dados no Redu, eles colocam a citação aos dados dentro das referências, da bibliografia daquele artigo, daquela tese. Porque você, em vez de ficar descrevendo tudo, você só diz, os dados estão em, e coloque a referência bibliográfica. Diga, Érica. Oi, professora. Eu recebi um e-mail agora durante a apresentação. Hoje, pela manhã, a FEBAB, né, que é a Federação, uma representação dos bibliotecários, ela colocou um curso para julho, justamente hoje no dia do nosso webinar, e aí já tem bibliotecário me perguntando se deveria fazer ou não. É um curso para gestão de dados de pesquisa. Eles vão orientar profissionais da área de informação, né, para gestão de dados de pesquisa, para como fazer um plano de gestão e tudo mais. E aí me perguntaram se seria interessante fazer ou não. E aí eu queria ver com a professora o que a senhora acha. Acho que seria muito bom. Deve ser bom, como eu não sei quem que vai dar. Notem que há vários treinamentos no Brasil, eu já dei treinamento para editores de revistas científicas, por exemplo, tá? Sobre o que é um plano de gestão de dados, como preparar um plano de gestão de dados, o que é um repositório de dados. Isso tudo eu já fiz, inclusive durante a pandemia, porque é novidade. Eu acredito que, sendo promovido por uma associação séria, vale a pena. Agora, o que a gente tem que entender é que a Unicamp é estrela, tá? Ou seja, muito que está sendo visto nesses cursos é bastante teórico, porque as instituições não têm repositórios. Então, é um conhecimento útil, que é difícil aplicar, porque não há como dar apoio institucional em instituições que não têm repositórios. Tá? O máximo que e não é o nosso caso. Então, o que eu diria é que este curso complementa, certamente vai complementar o que quer que seja que vocês estejam vendo hoje. Se eu tenho um webinário que eu fiz para a FAPESP, que é como preparar um plano de gestão de dados. Na verdade, eu sou o call center FAPESP. Tá? Qualquer pessoa que esteja submetendo um projeto para a FAPESP tem que ter um plano de gestão de dados. Se tem dúvida, envie um e-mail para o e-mail planogestãodados@fapesp.br, e quem responde sou eu. Então, eu sou a pessoa dentro da FAPESP que ajuda todo mundo que quer submeter um projeto à FAPESP a fazer um plano de gestão de dados. Então, tem um webinário no site da FAPESP sobre como fazer, mas ele é muito longo. Então, eu acho que é muito importante, quer dizer, deixa eu olhar aqui esse workshop, não adianta eu ficar olhando e dizer, não vai adiantar. Por exemplo, o Márcio colocou aí. O Márcio colocou, então, Elizabeth Monteiro, que é uma pessoa que pode ser que eu conheça, eu não sei, tá? E que ensina a fazer um plano de gestão de dados.
tá? Então, ele não deve valer a pena. R$ 10. Então, certamente deve ser interessante. Talvez não esteja voltado mais especificamente para o público da Unicamp, é para um público geral, ou para o público do Estado de São Paulo. Mas como ela é da Unesp, ela deve estar dirigindo isso a pesquisadores do Estado de São Paulo. O que eu posso dizer, se vocês quiserem, vou colocar aqui dmpetu.org. dmpetu.org é a ferramenta básica para fazer um plano de gestão de dados. E, se você entrar no dmpetu, dizendo que é da Unicamp, já é disponibilizado a você, quem quer que seja, um formulário de plano de gestão de dados preparado para o contexto Unicamp, em português, pelo professor Benilton. Aliás, tem dois, um genérico e um para a área de genômica. Então, no caso da Unicamp, nós já temos até um formulário próprio cadastrado no dmpetu. Obrigada, professora. Eu falei, já vou colocar, chegou agora o e-mail, falei, já vou perguntar e a gente já fica informado. Aí fica a cargo de quem quer saber um pouco mais. Mas agora, vejam bem, se houver uma demanda de público, entendeu? Pagando bala e chocolate e biscoito, eu também, posteriormente, né, para quem quiser, eu também posso dar uma mini palestra de como fazer um plano de gestão de dados, porque, inclusive, eu fiz isso, a FAPESP tem um programa de pós-docs, que tem vários webinários, e eu fiz um webinário para os pós-docs sobre plano de gestão de dados, tá? Que não leva 2 horas. A proposta é boa, viu, professora? Acho que a gente poderia fazer, sim. Não podemos? Pois então. Bastante bibliotecários, né? Hoje, no evento, mais de 70 Pronto, pessoas. Juliana, que disse que seria ótimo, e eu ganho bala para fazer isso? O pessoal leva bombom, professor. Ai, bombom engorda. Pode ser eu bala. ganho na caixa. Lá, muito obrigada, Juliana. Então, mas vejam, se vocês quiserem programar para um plano em que as práticas estejam voltadas ao que já foi preparado para a Unicamp, a presencial, nossa, presencial aí sim, porque aí todos nós vamos comer bala, né? Então, olha, já são 11h48, eu achava melhor, se não tiver mais nenhuma pergunta, mas já deixando para vocês, prometido pelo Márcio, não é isso? Sem as balas, o resto da CGDP, mas notem, inclusive, deixa eu só terminar de fazer essa pseudo-propaganda. O ano passado, eu dei 17 webinários nas unidades só sobre plano de gestão de dados e o Redu. E o Benilton deu alguns, o Marcelo deu outros, o Márcio também, tá? Então, nós temos experiência, nós temos vontade, e nós gostamos de bala, quer dizer, eu estou falando sobre mim. Perfeito, professor. Então, vamos finalizar, né? Por conta do... Isso, muito obrigada pela atenção a todos, e um obrigado especial a toda a equipe da BC, que é um apoio inestimável ao Redu, e ao Paulo, do CCUEC, que é um apoio inestimável à parte de redes e armazenamento, porque sem redes e sem armazenamento a gente podia fazer o que quisesse, nada funcionaria. Queria aproveitar e fazer a propaganda. A sua propaganda faz aí, Paulo. A propaganda, não, do sistema. Onde ele está armazenado na nuvem Unicamp, que tem investimentos da universidade para mantê-lo por mais muitos anos.
Nós recentemente aliás, a gente está com um edital aberto para a compra de novos equipamentos. E outro ponto é com relação à FAPESP. O repositório ele faz parte de um projeto de armazenamento da FAPESP, né? Onde a gente está aguardando a aprovação. Então, com a aprovação da FAPESP, teremos mais armazenamento e mais segurança para esses repositórios. Essa é a propaganda. Isso. E quanto mais for usado, mais vai gerar necessidade da gente criar mais infraestrutura, e é que nem Tostine, né? O Tostine rende mais porque é fresquinho rende mais. O Redu é um pseudo-Tostine. Eu não sei. Ah, meu Deus do céu, está sendo gravado, tá certo? Mas quanto mais o Redu tiver dados, mais ele vai ser usado e acessado, e melhor será a visibilidade da produção da Unicamp, além dos artigos. Perfeito. Muito bom, professora. Eu acho que sim, foi uma manhã muito rica, né? O pessoal gostou bastante, nós gostamos bastante, vários aplausos aí na apresentação, no final da apresentação, aí mais. Acho que foi um momento muito importante para nós, profissionais da informação, bibliotecários, né? Onde nós tivemos a oportunidade de tirar muitas dúvidas, conhecer muito mais sobre o repositório, de que maneira a gente pode estar atuando e colaborando com a visibilidade e com a questão dos dados de pesquisa, né, que é um tema que tem ganhado cada vez mais importância no cenário da pesquisa. Então, de antemão, agradeço a professora, a toda a comissão e todas as pessoas que participaram da organização desse evento, e já pensando aí num curso que a professora nos prometeu aí, vamos pensar aí na organização. No máximo 1 hora, um semicurso, e 2 horas, se vocês quiserem ficar cansados. Perfeito, professor. Eu queria passar a palavra para o Oscar, que é o diretor do sistema de bibliotecas. Acho que ele quer fazer também um agradecimento e a gente já finaliza. Oscar? Bom dia a todos e a todas. Professora Cláudia, é um prazer tê-la aí conosco, né, nessa brilhante apresentação, mais uma vez aí da senhora. A gente teve algumas oportunidades juntos e algumas apresentações lá no passado recente, não sei se a senhora está lembrada. Quero agradecer, então, a senhora, agradecer a todos os membros do grupo, né, do CGDP, o professor Benilton, aí, que também tivemos juntos em algumas ocasiões, professora Fabíola, professor Tiago, professor Marcelo, professor Paulo Sérgio, né, que é PAEP, né, isso, verdade, e o Márcio, também, né, além da Daniela, aqui da DTI, a Érica, a Alessandra, a Michele, por nos ajudar aqui. Tivemos uma manhã, assim, excelente, professora, de muitas discussões importantes. Quero agradecer a todos e todas, então, pela presença também. E esperamos que tenhamos outros momentos como este, né, que super enriquecedores, com bombons aí que já prometeram, né? A gente vai lembrar disso. Mas eu não vou comprar. Não, isso. Exato. Balas e bombons. A gente come bombom, a senhora come as balas, professor. Bom, então tá bom. Muito obrigado por todos aí, a todos. Obrigada a todos e até breve, né? Até breve. Até breve, professor. Tchau, pessoal. Bom dia.